Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Mestre Jesus. Que suas misericórdias, seu amor, sua paz, seja derramado sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Dando continuidade ao tema que iniciei, que está com mais ou menos 15 dias, não, está com mais de 15 dias atrás, acho que é aproximadamente puxando para 3 semanas. O título era Aflições. Vídeo esse, quem não assistiu, assista, porque se você for pegar aqui agora nesse, eu vou falar expressões e palavras que talvez, principalmente de início, o desenrolar da mensagem você vai compreender, mas o início, a palavra ou alguma expressão que eu possa dizer, você pode ficar meio voando. Porque você não assistiu os primeiros vídeos. Eu gravei lá com o título Aflições e Aflições parte 2. Na verdade, foi um vídeo só, uma mensagem só, que quem viu eu disse, tem temas que a gente não pode falar rapidamente, de qualquer jeito. Tem que ser muito bem trabalhado e tem muito detalhe. E principalmente um tema como esse, a qual é a doença que é considerada a doença do século. A depressão, a ansiedade, como dizia uma das figuras, um dos grandes expoentes da psicologia, um psicólogo de grande influência no mundo acadêmico, Rollo May, disse: é uma das patologias, é uma das doenças de grande urgência e de grande emergência no mundo a gente parar, observar e ter o cuidado e agir o mais rápido possível. É uma das doenças que mais avança nesses tempos presentes e tem que se ter o máximo de cuidado e dar maior atenção e urgência a esta doença, a esta patologia psíquica. E que muitos não estão nem aí. E cada vez ela avança mais e mais. Quem assistiu outro vídeo, por isso que eu digo, aqui você se deparou, pode ter se deparado com este vídeo, que eu já coloco o título direto aí, Ansiedade, e você pode ter se deparado e alguns dados você ficar meio voando quando eu falar. Aí por isso que eu te indico. Aí quem assistiu lá o vídeo Aflições, aí eu disse, vai ser longo, vai ser um vídeo, uma mensagem de utilidade pública, de emergência, porque é uma doença que teve um crescimento grandioso, grande, principalmente de 2, 3 anos para cá, com o advento da pandemia, causou estragos mentais em muitas pessoas e ainda hoje deixou sequelas, pessoas em tratamento, fora as que se suicidaram, onde eu trago nos primeiros vídeos porcentagens, estimativas, números pelo mundo afora, falei, tudo está nesses vídeos e disse, tenham paciência, porque até nisso a ansiedade e a agonia nos tempos presentes não permite a gente pegar um celular e estar aqui na frente do aparelho uma hora e cacetada assistindo um vídeo. Não, fica tão angustiado, tão aperreado, a pressão é tão grande, por riqueza de detalhe, na palma da mão, que não tem paciência. Quer vídeo rápido, de 10, 15 minutos. Mas tem temas que não. A gente precisa parar, refletir, meditar e absorver. É como este vídeo ao qual eu fiz. É um bálsamo para nossas almas. E tinha que ser trabalhado. Aí eu comecei aqui a gravar o vídeo, normal. Disse e digo, se não tiver paciência de dar mais de 1h10, você assiste 20 minutos hoje, amanhã mais 20, vai tomando o vídeo, absorvendo o vídeo em doses homeopáticas, ou seja, um pouquinho. 20 minutos, um tratamento para a alma sobre este tema, um vídeo de utilidade pública, e disse, se falo para alguém cujo peito bata, um coração ansioso, então vale a pena você assistir. Vale a pena. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre este tema. Aí eu disse, aí você assiste um pouquinho, até você assistir tudo. E se te aconselho, 1h, 1h10, vai te fazer muito bem. E
Consequentemente, hoje eu trago a sequência, dando um checkmate para um tipo de pensamento que pode ter te acometido ao assistir o primeiro vídeo. Você pode chegar e assistir a primeira sequência, aí como eu disse a você, estava gravando e eu mais de 1h10 e quando eu fui olhar a gravação, ela deu uma pause. O meu aparelho, um problema. Ele fez tac. Ele beliscou a gravação e continuou. Aí eu disse, eita. Aí quando eu olhei, estava dividido em duas partes. Uma com 46 minutos mais ou menos. E depois continuou. Mas ficou certo, né? Mas 46 minutos ele deu uma pausa e continuou. Aí quando eu olho, aí despedaçou o vídeo em duas partes. Aí eu gravei. Aí eu peguei, não. Peguei e botei em duas partes. Aflições e Aflições parte 2. Assista, porque aí você lá tem riquezas de detalhes sobre numerações, porcentagens. E este caso, e esta doença, e esse avanço deste mal, o câncer da nossa alma, que se abrange e vem se abrangendo com muita força em todo o planeta, assista. Para depois passar para esse. Porque esse aqui é um reforço, um checkmate definitivo nessa doença. Certo? Certo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Eu aqui e vocês aí. Posso estar falando para alguém cujo peito bata um coraçãozinho ansioso. Vamos juntos em oração agora nesse momento. Amém? Eterno Pai, Senhor da glória, se faça presente, Senhor, neste momento. Recebe a glória para ti. Nos ajuda que as palavras proferidas neste momento não venham de mim, mas venham de ti, para penetrar nas almas, nos corações daqueles que possam estar me ouvindo neste momento. Toda a honra e toda a glória seja dadas a ti, Senhor. E sobre este tema, ajuda a quem possa estar vendo nesse momento. E que passa, neste momento, ou já há algum tempo, vem sofrendo deste mal que assola as mentes de todos, ou de grande parte da população mundial. Em pequenos, de uma forma pequena, como vemos, Senhor, de uma forma leve ou avançada. Ajuda-nos a nos fortalecer e olhar que a cura, não só para este mal, como para qualquer mal, vem de ti. Ensina-nos, Senhor, a olhar não para o problema, mas para a solução, que é o Senhor. Em nome do teu Filho amado, justiça e justificação, o nome sobre todo nome, Jesus Cristo, que seja feita a tua vontade, Pai. Hoje e para todos sempre. Amém. Como eu disse, vou usar alguma expressão agora que você pode ficar meio voando no início, só no início. Agora, se você assistiu o outro, você vai entender. Se você não assistiu, assista. Mas se quiser assistir esse e depois ir para os outros, tudo bem. Vamos lá. Para quem assistiu lá, pode ter assistido, pode ter desenvolvido na mente essa pergunta ou essa dúvida. Ah, é muito fácil você falar. É muito fácil você dizer que só é ler a passagem a qual lemos, Jesus Cristo falando, que já seria o suficiente a gente absorver o que o mestre falou, já era o suficiente. Isso para ir nos tratando e nos policiando para nos livrarmos desse mal definitivamente. Só ali já era o suficiente. Mas se você não acha o suficiente, acha é muito bom você falar, é muito fácil falar assim, tão fácil. Você não sabe pelo que eu passei, você não sabe a situação que me fez a desenvolver esse patógeno, essa doença. Você nunca passou pelo que eu passei e nem está passando. Só quem sabe, quem tem isso, só quem sabe é quem passa. É muito fácil falar. Pois bem, eu vou contar uma história aqui, eu vou trazer uma história de uma pessoa, eu vou te dar um exemplo de uma. Só esse exemplo já era o suficiente para você se situar. Mas vou dar esse exemplo e depois dou mais outro. Sobre este caso. Uma pessoa que passou por uma situação e passava por situações
que nem eu e nem você que me assiste nunca passou, eu garanto. Ou se você passou, me perdoe. Mas grande parte das pessoas que muitas vezes desenvolve esta doença começa com uma coisa leve e vai avançando até se tornar. Começa com uma simples ansiedade. O que é a palavra ansiedade? A palavra ansiedade, como a gente já falou, a palavra ansiedade vem do grego anshen, que quer dizer estrangular, puxar em lados opostos. É como se a pessoa botasse uma corda no seu pescoço e puxasse um para o lado do outro. É uma angústia, é uma agonia, é o medo do amanhã. Não é o hoje, é o amanhã. Não é o momento, não. Você fica com medo do futuro, do que vem. E começa simplesinho na sua mente. Aquele aperreio de leve, aquela angústia de leve, de leve. Tudo começa de leve. Começa de leve, você fica aperreado, se tranca no seu mundo. Começa agora a imaginar coisas exageradamente. Do futuro, o problema vem do outro lado do oceano, mas você já está se angustiando agora. E só negativamente. E comprova-se pesquisas que 70% dos casos não acontece. É só coisa da minha cabeça. Quando chega o problema, que eu vejo, eita, fantasiei uma coisa, mas era tão fácil. E quando por acaso acontece, você sofre duas vezes, antecipadamente, pelo problema. E muitas das vezes, mesmo assim, tem solução. E você já tem se angustiado, se agoniado antes. Vimos nos primeiros vídeos. Em Mateus 6, 25, o mestre dizendo: você, nem eu, não tem o poder de acrescentar um côvado à nossa existência. Ou seja, o que é um côvado? O côvado é uma distância que vai da ponta do cotovelo à ponta do dedo. Dá mais ou menos 45 centímetros. 45 centímetros. Tem tradução que traz assim: vocês não têm o poder de acrescentar um único dia de vida à sua existência. Por que está se preocupando com o futuro? O futuro pertence a Deus. Não é me angustiando, não é ficando sem dormir, preocupado, angustiado, agoniado. Aí começa se preocupar, mentalizar coisa ruim, e o inimigo gosta disso. Fantasiar, mentalizar no cérebro coisas negativas, coisas ruins. Acelera o coração, sudorese, você se estiola, você seca, você murcha, você se esfraquece, a insônia bate, você fica sem dormir. Você acha que você ficando fraco, deste modo, você vai resolver o problema? Você acha que você vai resolver o problema ficando dessa forma? De jeito nenhum. E quando muitas vezes nós não nos abrimos com o outro, não falamos, fica no meu mundo, imaginando, pensando. Começa leve, aquela ansiedade, aquela agonia. Começa devagarzinho, o coração acelera, pânico, vai avançando, você deixou avançar. Vai avançando, quando você olha, cai em caso de depressão. E aí já tem que buscar uma ajuda mais avançada, entre aspas, porque toda ajuda vem de Deus. Você tem que procurar se tratar com medicamentos e Deus verdadeiramente, porque Deus dá inteligência ao homem. E muitas das vezes a gente se torna alvo fácil para o inimigo por conta de nós mesmos. Aí você chega e diz, e fala, mas tornando a dizer, mas você nunca passou pelo que eu passei. Pois bem, vamos para Filipenses, a carta que Paulo escreveu a Filipenses. Você pode chegar e dizer, você nunca passou pelo que eu passei, nunca passou pela situação a qual eu passei para estar desse jeito. Pois bem, você nem eu, volto a afirmar, nunca passou pelo que esse homem passou. Paulo, você que está com a sua Bíblia aí, perto de você, abra Filipenses 4, versículo 6 em diante. Paulo, quando escreveu, digo e afirmo, nem você, nem eu passou pelo que esse homem passou. Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, Paulo estava preso. Sua primeira prisão, ele estava preso em Roma, sua primeira prisão. Paulo tinha feito os planos, como podemos ver na carta, de ir
se encontrar com os filipenses da cidade de Filipos. Filipos era uma das colônias romanas. Ele, quando fez planos e ia até ele, tinha feito planos humanos, como muitas das vezes a gente faz planos para algo e no final das contas não acontece como a gente planejou. Paulo tinha feito planos para ir ter com os romanos, com eles, da cidade de Filipos, pastorear, compartilhar a palavra de Deus com eles. Uma coisa boa, mas tudo foi por água abaixo. Foi acorrentado por Roma e chegou na cidade não como planejou, mas agora preso. Nesse tempo, a qual ele escreve a carta para os filipenses, é os tempos do reinado de Nero. Quem era Nero? Um imperador sádico, profano, que mandou matar a própria mãe. Para vocês imaginar. Imagine só, você preso, capturado, num reinado de um homem como este. Mas antes dele, antes de Nero, foi o reinado de... Quem reinou antes de Nero foi Cláudius. Seu reinado durou de 41 a 54. Foi a era da fome. Um reinado que foi marcado pela fome. Uma fome que podemos dizer assim, mundial. Uma fome, uma espécie de pandemia em toda a terra habitada daquele tempo. Fome esta relatada por vários historiadores, como Flávio Joséfo, como Suetônio, como Plínio Jovem, como Tácito Públio Cornélio, como Eusébio de Cesareia. Vários relataram essa fome. Fome essa, Flávio Joséfo, autor de 2 livros, História dos Hebreus e Guerra dos Hebreus, chegou a escrever em uma das passagens do seu livro assim: a carestia de alimento estava absurda, a ponto de chegar, diminuir a quantidade de pessoas em Jerusalém. Morreu muita gente de fome. Palavra esta, carestia, de origem grega, um substantivo feminino, e que, para nós, como várias outras palavras, com os passados anos, em outras nacionalidades, em outras nações, em outros povos da língua, houve um roubo semântico. Ou seja, mudou-se a característica da palavra. Para nós, a palavra carestia, que não deixa de ser errada, ela não é errada, mas não é esse sentido principal, ou não só é esse sentido principal. A palavra carestia para a gente, se a gente lendo essa passagem, a qual Flávio José estava dizendo, para nós é o quê? É o que mais nós sabemos. Eita, tá caro demais as coisas. É o que podemos dizer e afirmar nos tempos presentes. As coisas estão caras demais. A carestia de alimentos está enorme. Uma guerra aí entre Rússia e Ucrânia, uma pandemia que deixou seus estragos, que está mais leve, de acordo com a OMS, está próximo já de decretar o fim, mas que ainda assola o mundo, mas de uma forma mais controlada, mas a gente já está diminuindo. Desaparecer não vai desaparecer, o vírus vai ficar por aí, mas de uma forma mais controlada. Mas uma guerra aí entre Rússia e Ucrânia vem causando estragos, e a ONU decretou por esses dias que o mundo só tem reserva para 10 semanas de trigo no planeta. O mundo só tem suas reservas para 10 semanas de trigo no planeta. Olha só. Aí você olha assim, vixe, a carestia de alimentos está... Voltando aqui, tá grande demais, devido à inflação, devido à crise, devido à guerra e tudo mais. Para nós é isso. Só isso. Não. Mas o sentido maior da palavra, a palavra carestia, ela tem sentido de falta de alimento, escassez de um produto em específico, ou vários, do ramo alimentício. É isso que a palavra, em seu sentido, em seu sentido etimológico, significa. Falta de alimento, fome. Esse é o sentido principal. Aí Flávio José, quando fala a carestia de alimento estava enorme, ele estava se referindo à falta de alimento. Não tinha. Às vezes você estava com dinheiro e não tinha como comprar. Faltou de um jeito incrível. Foi uma
peste, uma pandemia mesmo, como uma pandemia que se abateu sobre o reinado de Cláudio, naquele tempo profetizado lá em Atos dos Apóstolos, pelo profeta Ágabo, que disse que viria uma grande fome sobre aquela região habitada. Também temos relatos de Plínio Jovem, Tácito, Públio Cornélio, temos relatos de Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, onde ele relata um fato até macabro, onde fome tão grande, igual o filme de zumbi, que uma mãe pegou seu filho e matou para comer. Ia morrer, já estava com fome mesmo, mas terrível. Matou seu filho e assou ele, e para comer. E o cheiro da carne se espalhou-se pela região, e o povo, quando sentiu o cheiro da carne, ficaram desesperados. Olha a carne, churrasco, o cara com fome, dias, sentiu o cheiro disso, carne, aí saiu desesperando, caçando de onde estava vindo o cheiro, de onde estava. Aí quando acharam nessa casa, invadiram a casa e entraram. Aí ela lá sentada disse: já comi minha parte, sirvam-se, a parte de vocês estão ali, pode comer. Quando eles foram olhar, foram tomados de tamanho terror. Foram tomados de tamanho terror, porque viram que era uma criança. O filho dela, ela tinha comido uma parte, deixou outra parte. Eles foram tomados de grande terror e saíram dali, transtornados. Paulo agora escreve a carta aos Filipenses, como estávamos falando. O cenário agora é outro. Agora era Nero no poder. Nero assumiu em 54, no fim do reinado de Cláudio, que foi envenenado. Nero, quando assumiu em 54, ele tinha 17 anos. Um homem truculento, um homem mau, um homem perverso. E Paulo agora está nesse cenário, preso. Um lado a fome e o outro lado a perseguição. Porque nesses tempos era cristãos sendo queimados, cristãos sendo crucificados, cristão sendo jogado às arenas para feras, famílias inteiras. Imagine só, você com a sua família, com seus filhos, ser arrancado de sua casa para ser jogado nas arenas, para ser devorado por feras. Imagine só o cenário daquele tempo. E Paulo cresce, os historiadores, que Paulo escreveu essa carta ali por volta de 61, 62. Nero assumiu em 54, que durou até 68, quando foi deposto. Mas o Paulo, quando escreve esse cenário dessa carta, está por volta do ano 61 e 62. 61, entre 61 e 62. As coisas já estavam difíceis, mas ele já estava vendo o prelúdio da Era Negra, do sofrimento da igreja, mais do que já estava sofrendo. As nuvens negras já despontavam no horizonte. Já estava vindo no horizonte. Ele via e já estava vendo que algo bem mais terrível do que já estavam vivendo, no lado de fome, do outro lado perseguição. Mas ele estava vendo que ainda algo muito pior ainda estava se aproximando. Bem pior do que já estava, porque já era. Já estava vendo que as nuvens já estavam chegando. E os filipenses e a igreja, vendo o seu líder preso, já estava angustiada, já estava agoniada, já estava aperreada. Ele vendo aquilo, e ele preso, acorrentado, na mão de um tirano, e sabia bem que quem caía na mão de um imperador romano por insujeição, traição, pregando um outro Quírios, um outro senhor, um outro rei salvador, que não fosse eles, era morte certa. E era só mortes horrendas por crucificação, atirado à fera, queimado vivo, decapitado. Mas ele não estava ansioso. Ele não estava preso. Ele não estava ansioso. Ele não estava nervoso. Ele estava tranquilo. Em meio àquela situação, você vê no início da carta dos Filipenses, em meio àquela situação dantesca, tinha planejado planos humanos, coisas boas. Visitar os filipenses e outros na tranquilidade. Mas os planos não saíram como ele queria. Como muitos de nós fazemos planos que muitas vezes não acontecem como nós planejamos. Muitas vezes acontece, e aconteceu com ele. Mas ele soube e sabia, em meio a todas as ocasiões e dificuldades, tirar proveitos em prol do reino de Deus. Ele menos fala no início. Estive preso. Mas tirei proveito deste momento, pois as minhas cadeias, aqui
serviu de proveito para o evangelho, porque minhas cadeias ficou sendo conhecidas em meio a toda a guarda pretoriana romana. A guarda pretoriana era a guarda de elite de Roma, a qual levou ele e mantinha ele sob segurança. Duas correntes. Foi acorrentado com duas correntes. Preso, sabendo que já o aguardava, mas tranquilo. Tranquilo. Não estava ansioso, porque sabia e sabe o Deus que ele serve. Soube tirar em meio àquela situação proveito em prol do reino de Deus. Teve também ele falando, vi que alguns irmãos, vendo eu preso, tomaram-se de destemor e pregaram a palavra de Deus com mais ousadia. Então tirei proveito desta situação. Não como muitos que se esconderam em cavernas com medo embaixo da cama, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, onde muitos irmãos e crentes, valorosos varões, poderosos, dizendo, eita, agora é hora da igreja mostrar o destemor e o Deus que serve. Não, foram se esconder, foram fechar a igreja, foram se tocar embaixo da cama e não mostraram e nem aproveitaram a situação para salvar almas e mostrar o Deus que serve. Não, foram se esconder com medo. Crentes com medo de morrer. Crentes com medo de morrer de coronavírus. Onde Paulo chega e diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Que conversa é essa? Você vê lá em Atos, onde o Paulo diz, estou pronto para morrer. Estou pronto para ir preso e até morrer por Cristo, se for necessário. Esse é o espírito verdadeiro. Fala agora para um crente. Eu agora, neste momento, eu falo essas expressões para um crente. Eu posso estar aqui pessoas que não são crentes ainda, mas Jesus te espera, que pode estar vendo isso. Aí, nesse momento, eu estou falando para um crente, que na hora dele mostrar o destemor e a força do Deus ao qual serve e a fé que ele tem, não, ele se esconde. E Paulo não. Numa situação dessa, de um lado fome, do outro lado perseguição, acorrentado, na mão de um tirano, preso por insujeição, tranquilo, calmo. Mas os irmãos de Filipos, a igreja, já com certeza já está desaperreado, como muitos hoje. Eita, e agora? O nosso líder preso. E agora? Como vai ser? E essa agonia? E agora? Ele está preso. E agora? Perseguiram ele, pegaram ele, vão pegar a gente. Com certeza. Pensaram, porque o homem é igual em toda época, hoje, qualquer época e tal. E Paulo, para acalmá-los, chega e diz, Filipenses 4:6, olhem só, você e eu, você que está ansioso, que pode ter pensado, você fala de cura, ou isso, aquilo, outro, mas nunca passou pelo que eu passei. Você passou pelo que ele passou? Estava nessa situação aí? E fora que, no percurso que ele saiu da cidade, foi preso para ir até lá, sofreu um naufrágio, foi mordido por uma cobra em Malta e chega em Roma acorrentado, coisa que ele não tinha planejado isso. Muitas das vezes a gente tem que estar preparado. Planejar uma coisa, nós não somos o dono do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então você tem que estar preparado. No livro de Jacob, Tiago, ele diz, aprenda a dizer, quero fazer isso, vou lá ou vou cá, mas se Deus quiser, se não quiser, acabou. E você, agora é para o crente, mesmo em situações difíceis, mostre o Deus que você serve. Mostre a confiança que você tem nele, porque as escrituras dizem, sem fé é impossível agradar a Deus. Mostre o seu destemor no Senhor. Aí Paulo, nessa situação, e vendo que os irmãos já estavam inquietos, angustiados, ele, que era para estar o mais aperreado, desesperado, não, chega e diz, Filipenses 4:6 em diante, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha só o que ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele não chega e diz, não fique ansioso. Ele chega e fala, não fique ansiosos de algumas coisas. Não fique ansiosos de alguma coisa. Não, ele diz, não fique ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só o que ele diz. Não fique desesperado, não fique angustiado, que antes vocês sejam conhecidos diante de Deus não como covardes,
Não como medrosos, não como pessoas que dizem, eu amo a Deus, eu confio em Deus, mas na hora do aperreio, na hora da agonia, na hora do coronavírus, se esconde debaixo da cama. Se tiver de ser, será. Se tiver de morrer, morrerá. Confie em Deus plenamente. Confie, sustente, não seja igual a Moisés, que o Senhor diz, toque na rocha. E ele bate, ele agride a rocha. E aí? Não faça como ele. Sustente. Eu confio em Deus, venha o que vier. Sustente, como Paulo sustentou. Numa situação daquela não ficou ansioso, nem ficou agonia. Aí eu vou ficar ansioso por quê? Eita, recebi dinheiro, já aconteceu comigo. Como eu falei no primeiro vídeo, quem não assistiu eu sempre digo assista, para você preencher com tudo que eu estou dizendo. Eu teve época de eu chegar na beira da cama, me aperrear. Quando eu recebi o dinheiro pouco para pagar as contas, só faltava chorar. Ou quando já estava se aproximando, já começava a insônia. Hoje eu não estou nem aí mais. O meu futuro, as minhas finanças, a minha saúde, a minha família, eu pertenço a Deus. Eu não enlouqueço, eu não me desespero, eu não perco o sono. Senhor, está nas tuas mãos. O futuro pertence a ti. Acabou. Nada. Porque eu não tenho o poder da manhã. Eu não tenho o poder de avançar um único metro em minha existência. Porque se nós seres humanos tivesse o poder de mudar o nosso destino, veja Moisés. Senhor, deixa eu entrar na terra. De jeito nenhum, Moisés, não vai entrar. Vou deixar que você veja. Suba, se despeça, suba, veja. E ali você vai morrer. Veja a terra prometida. Tá vendo? Morre Moisés. E o Senhor deixou ele ver e depois morreu. Ele podia dizer, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou ver e vou entrar. Só vou morrer quando eu bem entender. É assim? Foi assim? E olha que ele andava com Deus, falava com Deus. Foi assim? Quanto mais você, rapaz. Não é? Jesus falou em Mateus 6,25, nos primeiros vídeos a gente viu. Não andeis ansiosos com o amanhã, pois vocês não têm o poder de nada. Vocês não têm o poder de nada do amanhã. O amanhã só pertence a Deus. Nós não temos o poder de nada. Veja o caso dos apóstolos com Jesus dentro do barco. O barco, a tempestade terrível no mar. Só faltava espedaçar o barco. E Jesus aqui, ó, tranquila. E os apóstolos, vixe, desesperados. Como é que ele pode dormir nessa situação? Como ele pode dormir nessa situação? E ele tranquila. Acorda, depois levanta ele e disse, homens de pequena fé. Olha só, se desesperam com Deus no barco, com Deus ali, ó, na situação, com o Senhor, o Mestre ali, ó, e mesmo assim desesperado. Isso é o que eu mais vejo crente hoje, crentes desesperados. Eu já cometi esse erro, porque, como eu disse, esta doença, essa doença, essa patologia é algo democrático. Ele atinge a todos, a ansiedade. Ela atinge a todas as classes, do pobre ao rico, da criança ao velho, do jovem ao adulto, do crente ao descrente. Todas as classes. É democrática. É atingido todos. Todos são atingidos por ela. E hoje, teve época sim, de ficar assim. Mas, eu lendo e absolvi para mim, eu digo, que Deus eu estou servindo? Que Deus é esse? É pequeno? Não, meu Deus é grandioso, é infinito. Eu tenho que dizer, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu estou nas tuas mãos. Apaga da minha mente, apaga do meu coração qualquer angústia, ou qualquer agonia, ou qualquer coisa que possa te decepcionar. Porque ele diz aqui, ó, que vocês sejam conhecidos diante de Deus pelas petições, aqui, ó, pelas vossas petições, súplicas e ações de graças, agradecimento, que vocês sejam conhecidos diante de Deus por isso. Não por duvidar, não por se desesperar pelo amanhã. Você está tirando a soberania de Deus e o poder de Deus sobre o amanhã em tua vida e no mundo. Se tudo está no controle, Deus não perde. Aí está aí, ó, essa campanha, essas eleições ao qual estamos vivendo, um desespero das pessoas. Deus não perdeu o controle da situação. Deus não foi pego de surpresa com esse resultado. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o rumo da história. Deus não está de olhos vendados. Deus não está de ouvido tapado, nem de mãos amarradas. Deus está no controle de todo o planeta e da tua vida. Pode ter certeza disso. Confie, confie. Vamos continuar? Paulo continua falando aos Filipenses, agora no 4:4. Finalmente, irmão,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha aí. Preencha o seu pensamento, lute. Não dê vazão ao inimigo. Preencha o seu pensamento com coisas boas. Apague, vá tirando, que as coisas ruins saem de perto de você. Porque as coisas ruins, as trevas, ela só fica perto quando você atrai trevas. Aí elas ficam perto. Mas quando você atrai luz, coisas boas, pensamentos bons, sempre conversando com o Espírito de Deus, as coisas ruins não têm poder. Se afasta de você. Então, que preencha o seu pensamento com coisas boas como essa. E não com coisas ruins. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Continue mais. Alegre-me, 4:10 e diante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa de pobreza, prestem atenção, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Tem traduções, eu tenho uma King James, que diz assim, que também está certo. Eu aprendi os mistérios de Deus. E sei o que é estar de barriga cheia e de barriga vazia. Ter em abundância e passar necessidade. Mas aprendi a me alegrar em todas estas situações. Posso estar morando na rua, como posso estar morando numa mansão. Posso estar com a barriga cheia, como posso estar com a barriga vazia. Eu aprendi o mistério de Deus. E sou alegre e grato em qualquer situação. Trago e atraio e penso sempre, puxo para mim pensamentos positivos e não coisa ruim. Preencho minha mente só com coisas boas. E o Deus da glória será comigo e com vocês. O Deus que excede todo o entendimento será convosco. E aí, minha gente? Paulo, preso, acorrentado, naquela situação, e vendo que algo muito pior viria pela frente, aprendeu todos os mistérios de Deus, um homem comum, um homem cheio de Espírito Santo de Deus, como eu e você podemos ser, e um homem comum, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas carnes, às mesmas coisas. Mas confiante e sabe, e abre a boca, eu sirvo a Deus e serve, e confia e acredita em meio a qualquer situação. E mantém-se assim, ó, ele está no controle. Ele preso na prisão, Paulo e Silas, não conhecem bem a história, preso, podia estar desesperado não, cantando louvores. Aí veio a coronavírus, pô, para debaixo da cama, me escondo, não vou para a igreja, não reúno com os irmãos, é escondido. Poxa, que Deus você serve? A que Deus você serve? Pergunte-se a si mesmo, é o Deus deste mundo? Ou Yahvé, o grande eu sou, o Criador do céu e da terra? A que Deus você serve? Paulo em toda situação, e aqui, ó, tranquilo, e conforta os outros, que é igual a muitos hoje. Ele já estava vendo que algo muito pior estava vindo. Ele escreveu essa carta por volta de 61 e 62, e veio a nuvem negra, bem pior do que já estava ruim, comparada a hoje. Que se você olhar para o cenário nosso e o cenário do mundo, não está nada agradável, está muito difícil. Está muito difícil a situação. Cada dia mais você vai para o mercado, e o seu dinheiro, o achatamento da classe média e o pobre ficando cada vez mais pobre, mais desesperado, a situação bem difícil. Eu posso dizer, porque eu sinto na pele, está difícil a situação, está bem difícil, o dinheiro não dá para nada. Tem dias de quase não ter nada para comer, é difícil a situação, mas ó, eu aprendi isso. E não estou nem aí, porque eu sei a que eu sirvo, não ligo mais. Mas se fosse uns tempos atrás que eu não tinha dominado isso, eu já estava cabisbaixo, com a cabeça no chão. Hoje eu não estou nem aí mais. Eu confio em Deus. Eu aprendi, eu absorvi e passo para vocês. Absorvam, tragam, puxe, acreditem em Deus. Porque Ele disse, o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Venha até mim, que eu aliviarei vocês das suas pesadas cargas. Venha até mim, que eu darei descanso para vossas almas. Então eu quero, Senhor.
Eu quero, peça, peça também. E ele dá, ele não deu a mim, ele dá a você. E deu já a milhares de pessoas. E vai ensinar você, porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não tem, bote na sua cabeça. Se eu falo para alguém que bate no peito, cujo coraçãozinho é ansioso, bote na cabeça, não tem como viver nessa terra sem passar aflições. Mas as escrituras diz, nenhum aperreio, nenhuma agonia, nenhuma desgraça, dificuldade que você possa passar nessa terra não se compara à glória que te espera junto a Cristo na eternidade. Amém? Então, minha gente, 61, 62, ele escreve essa carta, tranquilo. Quando chega em 64, ele já estava vendo que o prelúdio de uma grande nuvem, uma tempestade que estava para se formar, ele já tinha visto, já estava vendo as coisas esquentando, já estava vendo um cenário difícil. E quando chega em 64, para ser mais exato, 17 de julho de 64, Nero, da sacada do seu palácio, trama com alguns e queima e bota fogo em Roma, em uma cidade. Que o objetivo dele é só queimar a cidade para ele ficar de lá com a lira dele para se inspirar. Olha só que loucura, para se inspirar, como o homem era sádico, louco, para se inspirar, para fazer o quê? Compor um poema épico, vendo, vislumbrando aquele cenário. E assim foi, queimou a cidade, botou fogo num local, para dali ele ver e se inspirar lá do seu alto cume, do seu palácio, e aqui, ó, tocando lira e se inspirando para compor um poema. Mas saiu errado. Que dessa cidade saiu avançando, saiu avançando, saiu avançando, saiu avançando, saiu avançando, e das 14 cidades de Roma, 10 foram dizimadas. Foram 7 dias, 7 noites, 7 dias e 6 noites. 7 dias e 6 noites de fogo. Dizimou. Das 14 cidades, 10 foram dizimadas, só sobrou 4. E o mais triste de tudo é que as 4 eram povoadas por judeus e cristãos. Aí foi um álibi perfeito. Que aí o que ele fez? E agora? O que é que ele fez? Ele fez, e agora? Que não saiu como a gente pensava. Vamos tramar. E tramaram e botaram. A culpa foi dos cristãos, foi do judeu. Foi dos cristãos. A culpa foi deles. A culpa foi deles. Olha só, a cidade dele foi malpada. Agora da gente foi dizimada. Pegue, capture. E meus irmãos. E a partir deste momento, os crentes sofreram. A história conta que foi mais de 10 mil mortes por causa desse fato aí. Foram tanto crente crucificado que faltou madeira para crucificar mais. Que eles agora pegavam os outros e botavam em postes no jardim de Nero, melava de piche e tocava fogo para servir de luminária. E outros jogavam nas arenas para ser devorado por feras. Deu para mais de 10 mil mortos. Mais de 10 mil mortos. E Paulo, em 64, foi em 64. Nero assume em 54, 10 anos depois acontece isso. Paulo escreve a carta aos Filipenses em 61, 62, vendo e prevendo o que vinha de ruim, em 61 para 62, e em 64 acontece isso. E Paulo, junto com milhares, foi decapitado. E aí? Encerrei a carreira, guardei a fé, a coroa de justiça já me aguarda. O nosso problema é porque a gente só olha para o problema, mas não vê a solução. Olha para a doença, mas não vê a cura, que está em Jesus Cristo. Esse é o nosso problema. A gente não confessa a nossa situação a Ele. Puxa, absorve para nós. E o que acontece é isso. A gente nos martirizar e nos acometer de patologias. Quer outro exemplo? Eu podia andar a Bíblia todinha e hoje eu ficar mostrando exemplos. Eliseu, profeta. Outro também, profeta do Tanar, do Antigo Testamento. Outro também. Outro homem que sabia o Deus que servia. O exército sírio toda vez armava arapuca para pegar o povo de Israel. Segundo as reis, você vê essa história. Sempre armava arapuca para pegar o povo de Israel. Sempre. Mas sempre quando chegava lá, o povo de Israel já estava prevenido, dava rasteira neles e matava eles.
E eles olhavam assim, toda vez que a gente arma uma arapuca, os reis, os comandantes do exército, toda vez que a gente arma uma arapuca para pegar eles, atucar eles, para pegá-los, eles já estão preparados. E a gente não consegue pegar. O que está acontecendo? Tem um traidor entre nós, tem um traidor aqui. Não é possível, tem um traidor aqui. Não, meu senhor. Não temos um traidor aqui, não. E o que é? Eles têm um homem de Deus, um profeta no meio deles, que é antenado ó, com Deus. E quando a gente planeja aqui, o Deus dele diz a ele vai avisar o rei de Israel. Como é? E é. Aí ele vai tocar. É. Aí avisa o exército se prepara, quando a gente chega ele já está preparado. Pegue. Aí a Bíblia diz que eles pegaram todo o exército dele. Onde ele está? Ele está numa cidade. Prepare todo o exército e cerca a cidade. E pegue ele, traga e capture. Olha só, um exército. Você está em meio a isso? Você está em meio a essa situação? Um exército. E o exército corre para lá, vai à noite. Quando chega de manhã, a cidade toda cercada, onde está o profeta tem um ajudante. Quando é de manhã, toda a cidade cercada. O ajudante, quando bota a cabeça na porta, que sabe, vixe, meu Deus, é você. É você que pode estar me vendo, que é Geazi, o ajudante. É você, pode ser Geazi. Quando olha, vixe, meu Deus, só vê o problema na frente. E agora? Quer soldado? Estamos perdidos, corre para dentro de casa. Profeta, levanta. Nós estamos cercados, estamos perdidos. O exército nos cercou. Profeta, olha assim, ó. O exército sírio nos cercou, estamos perdidos. Eliseu, um homem de Deus que conhece o Deus a que serve, como Paulo, que a gente viu, mesmo em meio a todas aquelas situações, não ficou ansioso, não ficou inquieto, nem aí. Pelo contrário, naquela situação, evangelizou, pregou, escreveu cartas para as igrejas, nem aí. Eliseu também. Eliseu saiu,